Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal, um vídeo rápido hoje, sem lero-lero, um vídeo falar sobre custo indireto de obras, fique ligado. Então vamos lá, gente. Primeiro, esse aqui é um vídeo sem lero-lero, é papum, sem muita edição. Eu tava vindo pra obra agora, no caminho da obra, e eu pensei, pô, vou falar sobre isso, que dá um vídeo, um assunto bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre custo indireto de uma obra. Custos que geralmente as pessoas não consideram na obra e depois no final das contas acaba tendo prejuízo por não considerar. Mas antes de falar sobre custo indireto, eu queria diferenciar para vocês o que é custo direto de custo indireto, para que vocês possam entender como calcular esse custo depois. Então vamos lá. Para começar por custo direto. Custo direto é tudo aquilo que é facilmente mensurável e que você tem total relação com a execução do seu projeto, ou seja, ele está totalmente linkado com a execução e com o produto final que você vai entregar, fechou? Alguns exemplos de custo direto que você pode encontrar nessa obra são, então vamos lá, mão de obra de execução, desde que totalmente relacionada com o escopo inicial da obra que você vai executar, ou seja, a sua equipe que vai executar o serviço é um custo direto relacionado a essa obra. E também os materiais. Cimento, areia, argamassa, rejunte, são custos diretos. Os custos diretos, em via de regra, são mais fáceis de você mensurar. E em via de regra todo mundo calcula, né? É aquela mão de obra que você vai utilizar, o material que você vai utilizar, isso aí é fácil você mensurar, o quanto que você vai utilizar, isso é tranquilo. A diferença está no custo indireto, que é mais complexo e muito mais difícil você mensurar e muita gente acaba negligenciando, acaba esquecendo de calcular e aí tem prejuízo. Os custos indiretos, por sua vez, eles são bem mais difíceis de ser calculados e por isso que muita gente acaba negligenciando e não calcula, porque eles não estão totalmente relacionados à execução da obra em si, eles não influem na execução, mas eles fazem parte do composto geral de valores da obra e você precisa sim calcular. Alguns exemplos de custo indireto que você pode encontrar na sua obra são custos administrativos, ou seja, o valor do aluguel do meu escritório, por exemplo, é um custo indireto que influi no valor da obra, porque eu preciso pagar esse aluguel todos os meses. Se eu não considerar esse custo no meu orçamento de cada obra, como é que eu vou considerar um lucro suficiente para ter no final do mês para pagar esse aluguel? Então, os custos administrativos, por exemplo, são essenciais nos custos indiretos que você tem que considerar. Custos de despesas tributárias, ou seja, imposto inserido numa nota fiscal, eu tenho que considerar sempre, isso é um custo indireto. Mão de obra também pode ser considerado um custo indireto, desde que não totalmente relacionada ao escopo inicial da obra, não está relacionada à execução da obra, mas que se você não tiver esse custo de mão de obra, você não consegue executar a obra. Por exemplo, indiretamente, os operários da indústria fazem parte do seu orçamento, porque o frete, por exemplo, de um material faz parte do seu orçamento, e é um custo indireto, varia de obra para obra. Se você não tiver esse custo, você não tem como esse material chegar na obra. O motorista que dirige o caminhão que entrega e retira as caçambas é um custo indireto. Enfim, são custos indiretos, fazem parte do valor global da obra. Você precisa incluir isso na sua proposta porque pode dar problema. Então assim, é um valor muito instável, você precisa considerar uma verba para isso. Os salários dos seus funcionários, por exemplo, os funcionários fixos, se você tem um engenheiro que trabalha para você, um estagiário que trabalha para você, isso aí é um custo indireto, está no seu orçamento todos os meses, então você precisa ter uma forma de contemplar isso dentro das propostas, mesmo que em forma de rateio, dentre as obras que você toca, mas você precisa considerar esse custo no seu orçamento. Afinal de contas, o seu estagiário vai na obra, o seu engenheiro vai na obra, você mesmo vai na obra, você é um custo indireto na obra. A sua hora trabalhada como gerenciador do projeto, como tocador da obra, é um custo indireto, você precisa considerar o seu custo, inclusive, é um custo indireto. Aí por isso que fica difícil você mensurar, como é que você calcula quanto custa cada hora minha, quanto custa a hora de um estagiário, a hora do engenheiro. Então o custo indireto é muito mais difícil de você mensurar, por isso que muita gente não considera esse custo. E por que eu resolvi gravar esse vídeo aqui? Tô no meio da rua, que do nada eu tive essa ideia de vir gravar esse vídeo, porque é um custo que infere muito no funcionamento da sua empresa, no fluxo de caixa da sua empresa e na saúde financeira da empresa, você precisa considerar. E eu lembrei de uma situação que aconteceu esse mês com a gente aqui na Nova Planta. Então vamos lá, esse aqui é meu carro, é uma Fiat Toro. Durante muito tempo eu tive um carro popular, pequeno, hatch, com porta-mala pequeno, e eu vi a necessidade de eu ter um carro grande, uma picape com caçamba para poder levar material, enfim. Eu já tenho esse carro há mais de um ano. E semana passada não, um mês atrás, aconteceu uma coisa numa obra minha que eu queria contar pra vocês. Então vamos lá, esse aqui não é um carro barato, é um carro caro, mas ele serve pro meu passeio também e pro meu meio de transporte dentro do meu trabalho. Então ele foi um investimento que eu fiz na minha empresa. E o que aconteceu? Há um mês atrás eu estava saindo de uma obra, a gente estava em processo de finalização dessa obra, então a gente estava fazendo a última limpeza da obra, tirando o papelão, o último restante de entulho, para fazer a entrada das meninas da limpeza. Então eu enchi a minha caçamba com entulho, só que era mais entulho de papelão, enfim, só que tinha um pontalete de madeira de 2 metros de comprimento, que ele foi atravessado aqui no meu carro. Ele não cabia na caçamba, então ele foi apoiado nessa porta traseira,
do porta-malas e ia por cima do meu carro aqui. E o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, saindo do prédio, e geralmente a gente se preocupa com a parte mais baixa do prédio, que é o portão, né, em via de regra. Saindo do prédio, super preocupado com o portão, eu fui até bem devagarzinho para ver se não ia pegar no portão. E eu passei pelo portão, não vi que não aconteceu nada, dentro da garagem, dei uma aceleradinha para ir para minha vaga, certo? Eu não esperava que a viga da garagem fosse mais baixa do que o portão. E eu dei uma cacetada na viga. E a viga é muito mais dura do que a porta do meu carro, arregaçou a porta do meu carro. Isso aqui é um prejuízo não barato, porque essa porta é bem cara. E eu tenho que consertar. De onde sai esse custo? Ele sai da central de custo de cada obra, no caso daquela obra em específico que eu estava saindo. Então, a verba de contingência que eu calculei na época do orçamento foi o que cobriu o conserto dessa porta. Se eu não tivesse considerado essa verba de contingência, eu teria que, obviamente, tirar do meu lucro, eu teria que tirar do fluxo de caixa da minha empresa. E aí eu tenho prejuízo. Então a verba de contingência serve para isso, serve para cobrir eventuais gastos que você não está prevendo, mas que eventualmente pode acontecer. E é essencial para você manter uma boa saúde financeira da sua empresa. Então você precisa considerar esses custos e, no caso, esse um custo indireto. Assim como, por exemplo, o combustível que eu uso todos os dias para ir para a obra, vou para aquela, é um custo indireto. Você não tem como calcular quando que você vai gastar mais, quando que você vai gastar menos, é uma verba, você precisa considerar essa verba. Beleza? Então tá aí um grande exemplo do que seria um custo indireto numa obra. Acidente de trabalho, por exemplo, enfim. Então tem uma série de coisas que você pode considerar como custo indireto. Quanto mais custo você colocar indireto, mais assertivo fica o seu orçamento. Fechou? Então, em resumo, custos diretos e custos indiretos são essenciais para você montar uma boa proposta de orçamento. Os custos diretos são muito mais fáceis de você mensurar, porque são aqueles que implicam diretamente no serviço do seu trabalho, em todos os serviços que você vai executar na obra. Material, mão de obra. Os custos indiretos são bem mais difíceis de calcular, mas você precisa considerar no seu orçamento pelo menos uma verba de contingência, porque a gente está falando de obra, e obra é um lugar de imprevisibilidade, você nunca sabe o que vai acontecer. Se furar um cano na sua obra, você vai tirar da onde? Vai tirar da verba de hidráulica? Não, você vai tirar da verba de contingência, porque você não tem como você calcular que isso é um serviço que você vai fazer. Tem obra que você não vai fazer. Se você calcula uma obra sem uma verba de contingência, ou seja, redonda no talo, sem nenhuma margem de segurança, você certamente vai ter prejuízo, o seu lucro não vai ser aquele desejado. Então, quando você tem uma verba de contingência, você tem esse seguro. Para finalizar, se você tem uma verba de contingência que você calculou em X e você gasta menos do que esse X, o seu lucro no final da obra vai ser maior do que aquilo que você tinha previsto. Se você gasta exatamente X, o seu lucro vai ser exatamente aquilo que você tinha previsto. E se você gasta mais do que X, o seu lucro vai ser menor, podendo até haver prejuízo. Então calcule sempre uma verba de contingência, que vai variar de obra para obra. Você tem que calcular situações isoladas, né? De acordo com a complexidade da obra, você coloca uma verba de contingência maior. Se ela for mais facinha, mais tranquila, uma verba de contingência menor. Fechou? Galera, se você gostou desse vídeo e quer saber um pouco mais sobre custo direto e custo indireto e como calcular esses custos na sua obra, eu vou deixar um link aqui nesse vídeo para você pré-inscrever-se no meu curso que eu vou lançar de como montar uma empresa de reformas do zero. E eu ensino um pouco mais sobre como fazer um faturamento de mais de R$1 milhão no seu primeiro ano de empresa sozinho, empreendendo na construção civil. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu já falei para vocês, deixa aqui nos comentários qual é a sua maior dúvida a respeito de construção civil, arquitetura, decoração, engenharia. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui na tela, porque infelizmente a gente não consegue trazer conteúdo para você diariamente aqui no YouTube, mas no Instagram a gente tem conteúdo diário de tudo que está acontecendo nas nossas obras, beleza? O vídeo vai ficando por aqui, até uma próxima hora e vamos reformar!